Olá, galera do 8º ano. Vamos a mais uma aula de matemática, módulo 2, capítulo 6. Daí, pessoal, eu observando a atividade de vocês, eu senti a necessidade da gente ter essa aula de correção das atividades que foram passadas para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira atividade do capítulo 6, que é do livro, da página 5, item 1 e 2. Então, o item 1, ele nos dá essa expressão e ele pede para a gente aplicar a distributiva e ver qual é a forma que vai ficar, certo? A expressão encontrada. Então, vamos lá. Aqui, aplicando a distributiva, correto? Nessa expressão aqui, a mais b ao quadrado, nós teremos a mais b vezes a mais b, que foi o que ele já deu no enunciado, que é a mais b ao quadrado, né? Como é uma potência, o expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base, ou seja, você vai multiplicar a base 2 vezes. Então, aplicando a distributiva, nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ficar a vezes a, que vai dar a ao quadrado, mais com mais dá mais, a vezes b, que vai dar ab. Agora, vamos fazer a distributiva com b. b vezes a, mais com mais, vai dar mais, b vezes a, ab, tá? Mais com mais, dá mais, b vezes b, dá b ao quadrado. Portanto, nós percebemos que nós temos termos semelhantes aqui no meio. Então, o que vai acontecer? Ó, vai ficar a ao quadrado mais ab, nós vamos ter 2ab mais b ao quadrado, tá? Então, por que a gente sabe que parou aqui? Porque nós sabemos que esses termos não são semelhantes, tá? Então, aqui já está na forma reduzida. Então, tá aqui a expressão que ele pede, tá? Para a gente aplicar a distributiva e encontrar a expressão que vai ficar, tá? Então, a resposta é essa. Na questão 2, no item 2, ele diz para a gente desenvolver isso aqui que foi dado pela expressão encontrada no item 1, tá? Aplicando a expressão que foi encontrada no item 1. E daí, ele pede para você verificar se essa expressão é igual a essa, correto? E justificar. Então, analisando aqui, a gente já sabe que resolvendo pela expressão encontrada no item 1, nós temos o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Segundo termo ao quadrado, correto? Então, aqui nós temos 5 ao quadrado, que é 25, certo? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Mais 30, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, somando aqui, 25 mais 30, 55. 55 mais 9 dará 64. Então, a gente já percebe que esse valor vai ser totalmente diferente desse valor. Porque esse valor nós temos 5 ao quadrado e 3 ao quadrado, correto? Então, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, correto? Então, 25 mais 9 vai dar 34. Olha o que a gente percebe. São dois resultados totalmente diferentes. Então, o que vai acontecer? Ele pergunta, essa expressão é igual a essa? Não. Justifique, pois... Daí o cálculo, né, da primeira expressão, pois 5 mais 3 ao quadrado é igual a 64 e 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a
34. Na página 6, nós temos o item 1, tá? Somente o item 1, onde diz, sendo A e B medidas quaisquer de comprimento de uma mesma unidade, considere um quadrado cujas medidas dos lados são iguais a A mais B, certo? Conforme indicado na figura ao lado. A partir das áreas S1, S2, S3 e S4, escreva uma expressão com as variáveis A e B para calcular a área do quadrado ABCD. Então, vamos lá. Olha só. Nós sabemos que esse quadrado ABCD, a área dele será a soma das áreas que estão separadas, S1, S2, S3 e S4. Então, vamos lá. A área será a soma da área S1, S2, S3 e S4. Então, vamos lá. A gente percebe que o lado dessa parte S1 é A e A, ou seja, a área será lado ao quadrado, que aqui forma um quadrado, ou seja, A vezes A, que é igual a A ao quadrado. Então, S1 vai ser A ao quadrado. S2, olha só, esse lado é B, a largura, o comprimento é A. Portanto, a área, base vezes altura, vai ser A vezes B, AB. Então, S2, AB. S3, esse lado é B, esse lado também é B. Então, como é um quadrado, B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Então, S3, B ao quadrado. E S4, esse lado é B e esse lado é A. Então, base vezes altura, B vezes A, vai ser igual a AB. Então, a área da parte S4 será AB. Então, o que acontece? Nós percebemos que tem termos em comum, AB mais AB. Logo, ficará A ao quadrado mais 2AB, ó, AB apareceu duas vezes, 2AB, mais B ao quadrado. Então, a expressão que forma a área desse quadrado é a soma de todas essas partes. Mas, como ele disse lá no início, que esse quadrado, o lado é A mais B, então a área de um quadrado será A mais B ao quadrado. E aí a gente percebeu que o resultado de A mais B ao quadrado é esse mesmo resultado. Ó. Será o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, portanto, nós podemos somar cada parte, tá? A área de cada parte, como também a gente só precisa também pegar o lado, que é A mais B, e elevar ao quadrado aplicando a regrinha de produtos notáveis. Na página 7, nós temos o item 2 e 3. No item 2, pede para desenvolver essa expressão. Então, vamos lá. Aqui nós temos A mais B ao quadrado, certo? Então, como a gente viu pelos produtos notáveis, A mais B ao quadrado, nós temos dois termos A e B. Então, pela regrinha de produtos notáveis, a regrinha é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Isso aqui vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então, chegamos aqui
a resolução dessa expressão, certo? Aqui na letra B, ele fala da área de um quadrado de lado A mais B. Então, a área de um quadrado de lado A mais B vai resultar, que a área do quadrado é o lado ao quadrado, né? A mesma expressão da letra A. Logo, o resultado será A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então, resultando a mesma resposta. No item 3, ele pede que a gente escreva um pequeno parágrafo comparando o quadrado da soma de dois termos A e B com a área do quadrado cuja medida do lado é essa medida aqui, A mais B, tá? Então, como a gente sabe que o quadrado, que a área de um quadrado será seu lado ao quadrado, então nós podemos colocar isso aqui, ó, como a área do quadrado será o quadrado do seu lado, será o quadrado do seu lado, logo, A mais B, logo, o lado A mais B será igual A mais B ao quadrado, tá? Que é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, são iguais, tá? São iguais, certo? Então, podemos ter essa resposta como solução, tá? Lembrando que como ele pede um parágrafo, as suas palavras podem estar um pouco diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa. No item 10 do livro ainda, aliás, na página 10 do livro ainda, temos aqui a questão 1, 2, 3 e 4. Então, aqui na questão 1, ele pede para a gente aplicar os produtos notáveis. Então, vamos lá, que é um quadrado da soma de dois termos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, correto? Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes 6, 12, vezes x, 12x, mais 6 ao quadrado, 36, certo? Esse é o resultado da letra A. Na letra B, é o mesmo processo, tá? Só que o primeiro termo agora é x e o segundo termo é 10. Mas vamos à mesma regrinha. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, correto? Então, vamos lá. X ao quadrado, tá? Mais 2 vezes 10 dá 20, 20x, mais 10 ao quadrado, que é 100, correto? Vamos para a letra C. Aqui nós temos agora, na letra C, quadrado da diferença de dois termos. Então, esse sinal, muita atenção nesse sinal, que esse sinal do meio está querendo informar que é ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Esse sinal, ele não é
do segundo termo, correto? Ele é da expressão. Então, o segundo termo, ele não é negativo. Esse sinal só representa que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá, ó. Ficará o quadrado do primeiro termo menos, tá? Menos, já que é o quadrado da diferença, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é só 5, não é menos 5, é 5, correto? Mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, resolvendo, vai ficar x ao quadrado menos 2x vezes 5, 2 vezes 5, 10, vezes x, 10x, mais 5 ao quadrado, que é 25. E por que para, gente? Quando a gente desenvolve o produto notável, para. A gente sabe que não tem mais o que fazer. Porque a gente sabe que são 3 termos que já estão reduzidos. Não dá mais para simplificar, porque não tem termos semelhantes, correto? Vamos agora para a letra D. Então, novamente, quadrado da diferença de dois termos. Então, vai ficar quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X ao cubo. Então, x ao cubo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é x ao cubo, vezes o segundo termo, que é y ao quadrado, certo? Mais o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo é y ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar potência de uma potência. O que diz a regrinha? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado. Vai ficar 2x ao cubo, y ao quadrado, correto? Mais y ao quadrado, potência de uma potência novamente. Repete a base, que é y, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Pronto. O resultado será esse. Não dá para fazer mais nada, porque são termos diferentes, não são termos semelhantes. No item 2, ele está dizendo, sabendo que x mais y ao quadrado é igual a x mais y vezes x mais y, ou seja, o expoente indica quantas vezes multiplica a base, ele pede para a gente resolver, encontrar essas expressões pela forma distributiva. Então, vamos lá. Nós temos aqui x mais y ao quadrado, tá? Daí, para utilizar a distributiva, nós vamos pegar x mais y vezes x mais y, correto? Daí, pela distributiva, será o x com x, o x com x, o x com y. Então, x com x vai dar x ao quadrado, x com y vai dar xy, certo? Agora o y com x e y com y. Daí ficará mais, sempre fazendo jogo de sinal, né? Mais com mais dá mais. Y vezes x dá xy, ou yx, tanto faz, como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Mais y vezes y ao quadrado. Então, a gente já percebe que esses termos aqui são semelhantes. Se são semelhantes, ainda dá para reduzir. Reduzindo, vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, encontramos esse resultado utilizando a distributiva, certo? Aqui no item B, também pediu para a gente utilizar a distributiva. Então, vamos lá. Vai ficar menos x menos y multiplicado por menos x menos y, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos x vezes menos x e menos x vezes menos y. Então, vamos lá, fazendo sempre jogo de sinal.
Menos com menos vai dar mais. X vezes x, x ao quadrado, certo? Menos com menos vai dar mais. X vezes y, xy, tá? Vamos agora multiplicar o menos y. Menos y pelo menos x e menos y pelo menos y. Então, vai ficar menos com menos dá mais. Y vezes x, xy. Menos com menos também vai dar mais. Y vezes y, y ao quadrado. Então, novamente, a gente percebe que esses termos são semelhantes. Daí, vai ficar x ao quadrado mais xy mais xy, nós temos 2xy, tá? Mais y ao quadrado, correto? Resolvido a letra B, vamos para a letra C também, utilizando a distributiva. Então, aqui vai ficar x menos y multiplicado por x menos y, tá? Então, pela distributiva, x vezes x e x vezes menos y. Fazendo sempre o jogo de sinal, mais com mais dará mais. X vezes x, x ao quadrado, menos x vezes y vai dar xy, menos com menos vai dar mais, y vezes y vai dar y ao quadrado. Daí, novamente, a gente percebe que nós temos termos semelhantes, tá? Dá para reduzir. Daí vai ficar x ao quadrado, sinais iguais, soma, repete o mesmo sinal. Menos xy mais xy, 2xy, tá? Menos 2xy, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Pronto, esse é o resultado utilizando a distributiva. Daí nós temos agora menos x mais y ao quadrado, tá? Também pediu para usar a distributiva. Daí vai ficar menos x mais y multiplicado por menos x mais y. Então, vai ser o seguinte, menos x multiplicado por menos x e menos x multiplicado por mais y. Fazendo sempre o jogo de sinal. Menos com menos dará mais. X vezes x vai dar x ao quadrado, tá? Menos com mais dará menos. X vezes y, xy, tá? Multiplicamos o x pelos dois valores, tá? Vamos agora multiplicar o mais y pelo menos x e pelo mais y, tá? Então, vamos lá. Mais com menos dará menos. Y vezes x vai dar xy. Mais com mais dará mais. Y vezes y dará y ao quadrado. Novamente aqui, ó, termos semelhantes. Vai dar para reduzir. Então, nós teremos x ao quadrado. Sinais iguais, a regrinha repete o mesmo sinal e soma os valores. Xy mais xy, nós temos 2xy, tá? Mais y ao quadrado, correto? Então, tá resolvida a questão 2 pelo método da distributiva. No item 3, tá pedindo para a gente desenvolver de acordo com a regrinha dos produtos notáveis. Então, vamos lá. O quadrado da soma de dois termos será o quadrado do primeiro termo mais... No item 3, tá pedindo para a gente desenvolver de acordo com a regrinha dos produtos notáveis. Então, vamos lá. O quadrado da soma de dois termos será o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, resolvendo, nós vamos ter a ao quadrado mais 2 vezes a, 2a, vezes 4, 8a, mais 4 ao quadrado, que é
16. E aí a gente percebe que não tem termos em comum, tá? Então, o resultado será este. Vamos para a letra B. Na letra B, o primeiro termo é 3x, segundo termo, 7. Aplicando a regrinha do quadrado da soma de dois termos, nós temos o quadrado do primeiro termo, tá? Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo, que é 7, mais o quadrado do segundo termo, certo? Agora, resolvendo, 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado, ó, o expoente do x é 1, é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. Então, x ao quadrado, tá? Que houve uma multiplicação. Mais 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7 vai dar 42. Então, 42x mais 7 ao quadrado, que é 49. Então, aqui nós temos, tá? Nós temos este resultado. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. E eu já falei para vocês que esse sinal é só para indicar que é quadrado da diferença, tá? Ele não faz parte, ele não pertence ao segundo termo. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X ao cubo. Então, x ao cubo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x ao cubo, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Que, como a gente tem uma potência de uma potência, a regrinha é este resultado. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. E eu já falei para vocês que esse sinal é só para indicar que é quadrado da diferença, tá? Ele não faz parte, ele não pertence ao segundo termo. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X ao cubo. Então, x ao cubo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x ao cubo, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Que, como a gente tem uma potência de uma potência, a regrinha é, repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 3, 6. 6x ao cubo, ó, 6x ao cubo, mais 3 ao quadrado, que é 9. Pronto, desenvolvido o produto notável, já chegamos na resposta, visto que esses três termos não são semelhantes. Então, para a letra D, nós temos o quadrado da diferença também de dois termos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, onde o primeiro termo é 4a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 4a ao quadrado, vezes o segundo termo, que é b, mais o quadrado do segundo termo. Então, b ao quadrado. Então, aqui nós temos 4 ao quadrado, que é 16, ao quadrado, aquela regrinha. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 4, 8. 8a ao quadrado, b, mais b ao quadrado, certo? Então, tá aqui o resultado da questão 3. No item 4, ele pede a forma reduzida dessa expressão. E assim como na expressão numérica, a gente sabe que tem umas regrinhas a ser seguidas. E uma delas é a gente resolver primeiro as potências, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai resolver primeiro esse quadrado da soma e este quadrado da soma aqui também, para depois reduzir tudo. Então, vamos lá. Que quadrado da soma de dois termos, nós vamos resolver. O quadrado só repete
Aqui fazendo a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, vezes m vezes n, 4mn, mais 4n ao quadrado. 4n ao quadrado. Pronto, aqui a gente já vai resolvendo, fazendo o jogo de sinal, correto? Menos com mais vai dar menos m ao quadrado. Menos com mais vai dar menos 2mn, 2mn, que é 2 vezes m vezes n. Menos com mais vai dar menos n ao quadrado, correto? Então, a gente fez o jogo de sinal, ó. Fez o jogo de sinal aqui, com todos os termos. Agora, só repete o mn que está fora do parênteses. Agora, o que vai acontecer? Vamos juntar nossos termos semelhantes, tá? Vamos juntar aqui o m ao quadrado com menos m ao quadrado, tá? Vamos juntar aqui o mais 4n ao quadrado, tá? Com menos n ao quadrado, certo? Vamos juntar agora o 4mn com menos 2mn com mais mn. Pronto, então a gente juntou aqui os termos semelhantes para ficar melhor a resolução. Vamos só conferir quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se aqui também nós temos 7 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, então a gente não esqueceu de nenhum, colocou todos. Resolvendo, m ao quadrado menos m ao quadrado, zerou. São simétricos, zero. Aqui nós temos 4n ao quadrado menos n ao quadrado, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, mais 3n ao quadrado. Daí aqui nós temos 4mn positivo, menos 2mn, sinais diferentes, subtrai. 4 menos 2 dará 2 positivo. 2mn mais 1mn, nós vamos ter 3mn. Pronto. Então, o resultado da questão 4, a forma simplificada é essa.